Nós estamos estudando o livro de Daniel, que os irmãos já podem abrir no capítulo 11. E nós já estamos chegando ao final de Daniel, conforme conversa com o pastor Geraldo. Hoje, dia 14, 21, 28, em 3 semanas, nas próximas 3 semanas, ou seja, contando hoje as 2 próximas, 14, 21 e 28 de julho, nós vamos encerrar Daniel. Amém. Depois de um breve estudo, nem sei quanto tempo tem. E exatamente por isso, porque os estudos, eu acho fantástico, têm sido muito longos. Apocalipse já tem para mais de ano, já está com 1 ano e meio. Daniel já deve estar com 1 ano também, não sei. O estudo de satanologia foi mais de ano também. Exatamente. Aí conversando com o pastor Geraldo, o Espírito nos moveu os pensamentos a concluir que está na hora de a gente fazer uma coisa assim mais breve. E que também esteja voltado um pouquinho mais... porque aqui, por falta de infraestrutura física, então todas as classes aqui, né? Tem de todas as idades, né? E de todas as idades cronológicas e de maturidade espiritual. Tem um rapaz ali, espiritualmente falando, ele é um filipinho. Aliás, o filipinho é mais velho que ele, né? É mais novo que o filipinho espiritualmente falando, né? Que ele tem meses de idade. Tem o Carlos Augusto ali, que é mais velho que a Serra, né? Muito antigo na fé. Ele é o Matusalém da fé. Exatamente. Então, não, vai tanger Coríntios. Aí na multidão de conselhos da sabedoria, conversando, nós chegamos à conclusão que seria bom nós fazermos estudos assim mais rápidos e temas mais básicos que atingem o beabá, né? Para quem já aprendeu vai reforçar, para quem está aprendendo vai ser novidade. Claro, porque é sempre bom voltar. Eu amo todos aqueles temas. Então nós vamos estudar o livrinho Manejando Bem a Palavra da Verdade. Inclusive os irmãos que tiverem, acho que muitos aqui conhecem. Esse livrinho ele era usado e dado na antiga comunidade, na segunda, terceira classe já, né? Ele era, não era? Começava com Vida Abundante, que falava de batismo, dízimo, não sei o que, reunir. Depois, acho que o segundo era o Manejando Bem. Mas, de qualquer maneira, era um livrinho que era ministrado para dar o beabá, né, da bibliologia e daqueles assuntos básicos. Sim. Eu, de qualquer maneira, tenho ele em PDF. Eu vou ir imprimindo por partes. Várias pessoas devem ter. Entendeu? Eu tinha, né? Eu não sei para onde foi. Aí eu fui lá na internet, manejando bem, escopo. Apareceu o PDF lá, eu baixei e é só imprimindo. Eu amo PDF. Amo. Eu devo ter lá meus 50 mil PDFs já. Sim. E então nós vamos dividir o livrinho em 2 partes. Eles são 10 lições, se não me falha a memória. E como nós agosto, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ser mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio para cada 5 matérias daquela. Então vai ser uma coisa bem ping-pong. São temas muito palpitantes, muito básicos, muito interessantes, muito alicerçantes, muito preparantes. E aí nós vamos, a partir da primeira domingo de agosto,
irmos para o Manejando Bem da Palavra da Verdade, para fazermos estudinhos assim mais breves, de 2 em 2 meses. Não sei até quando, e lá no início de 2014, já, né? Aí qual que é o plano? Aí vamos ver o que a gente faz. Esse é o planejamento do segundo semestre. Sim. Aquele outro livro? Não sabemos. Por enquanto nós estamos no Manejando Bem. Sim, igual nós fizemos isso lá na outra comunidade. Sim, a gente pode fazer isso para o início de 2014. Lembra quando foi colocada uma votação? Isso. É. Lembra? Teve uma vez que a gente fez isso. Foi avisado o que o irmão gostaria de estudar, você lembra? Aí cada um deu uma opinião e na época acho que ganhou o Apocalipse. Porque é um assunto que muita gente gosta. Então nós estudamos o capítulo 10 de Daniel, que é aquele capítulo, Daniel 10, 11 e 12. O que aconteceu? E bem, eu amo Apocalipse, já dei esse estudo 2 vezes, quer dar mais 50 vezes. Não, a maioria, né? Porque 6 decidem por 10, né? A lei democrática. Por exemplo, na época que deu o nome Comunidade Evangelho da Graça, eu morri de raiva. E foi o Telmo que propôs aquele nome. Não sei se você se lembra, em 1983. Acho que, se não me engano, acho que foi o Telmo. E na época eu e o Clésio éramos os cabos eleitorais do Igreja Presbiteriana Hamashiach Ben Davi, né? Que a gente achava mais pomposo. Mas venceu o simplório. Comunidade Evangelho da Graça. Amém. Quem manda é o Espírito Santo. Como foi? Como é que é? O Igreja Presbiteriana Hamashiach Ben Davi? Sim. Inclusive, não tinha esse nome, né, essa razão social em nenhuma igreja em Belo Horizonte. Foi a conta da gente criar esse que começou a pipocar a comunidade para tudo quanto é lado. A primeira que nos imitou foi uma que tem ali na Pedro II, quase esquina com o Catalão, no antigo Colégio Pedro II. Sim. Na realidade deveria se chamar Ekkalel Evangélica da Graça. Evangelion que graça, como é que é graça? Caris, Tocaris, né? Ekkalel, e aí vai. Né? O que é bom é complicar, né? Tudo muito simplificado é ruim. Sempre complica. Se a gente pode complicar, por que a gente vai simplificar? Mas Daniel 10, 11 e 12 formam um conjunto. É tudo um grande contexto. E nós já estudamos Daniel 10, que faz a preparação para a revelação propriamente dita. Em que circunstância Daniel recebeu aquela revelação? Inclusive, tem um versículo aqui que fala que a palavra envolve grande conflito, Daniel 10:1, e em muitos sentidos. Primeiro que Daniel recebeu essa revelação debaixo de muito conflito. O anjo que o diga, né? Ele teve que brigar 21 dias. Mesmo assim, teve que pedir reforço, recebeu reforço para que a mensagem chegasse a Daniel. E envolve grande conflito também no sentido de que essa profecia ela é muito longa. Ela é tão longa que a leitura dela, para quem não tem assim, um interesse mais profundo, inclusive essa é uma profecia que eu pretendia estudar já há 30 anos, Daniel 11. Eu já fiz leitura, já li comentários, mas eu nunca particularmente estudei, fui lá no hebraico e fiquei pensando exegeticamente e articulando as partículas de tempo e os pronomes e os verbos e ficar assim mastigando e matutando igual eu fiz agora dessa vez. Era um sonho, era uma pretensão que eu tinha há muitas décadas e o fruto final está aqui.
E agora a pretensão é expandir isso aqui, né? Porque é lógico que não é exaustivo. E se os irmãos folhearem aí a apostilinha, vamos chamar assim, isso teve muita participação do irmão Rafael. Na coluna da extrema esquerda, o versículo propriamente dito. E muitas vezes é necessário dividir o versículo em algumas partes. Vou lá, tem o 11.5a, 11.5b, 12a, 12b, 12c. É o versículo que está sendo estudado. Na segunda coluna, vindo da esquerda para a direita, nós temos a profecia propriamente dita, que é o texto conforme se encontra aqui na João Ferreira de Almeida, salvo algumas correções que eu mesmo fiz no original, de acordo com os originais hebraicos. Porque o Carlos Augusto, na quinta-feira, falou que a tradução do Ferreira de Almeida é uma porcaria. Enquanto que o pastor falou, não, ela é maravilhosa, ela é sensacional, né? E na realidade, é meio a meio. Ela muitas vezes é muito boa, muitas vezes ela não é tão boa assim. Então, para melhor clareza do entendimento profético contextual, né, eu, vez por outra, eu fiz uma correçãozinha no texto. Mas, a priori, o texto aí da segunda coluna da direita para a esquerda é o texto de Almeida. É o texto de Almeida. Os dois garotinhos ali estão sem apostila. Tendo em vista que Marcelão não apareceu nem Ricardo, passa ali para ele. A priori. Eu não vou falar casal, porque eles ali não gostaram, eles lá não vão falar. Mas é um para cada par. Um para cada par. Se eu chamar ali. Né? A profecia, conforme ela está no Ferreira de Almeida. Aí, na coluna mais à direita, a de cumprimento, mostra o cumprimento na história. Eu não sei se os irmãos já chegaram a ler, conforme foi sugerido umas 2 ou 3 vezes, o texto de Daniel 11, que na realidade Daniel 10.1 a 11.1 é a preparação. O 11.1 deveria ser o 10.22, na realidade, em Daniel aqui na Bíblia. Né? A profecia propriamente dita vai do 11.2 até o 12.3. E depois tem, lá no capítulo 12 de Daniel, tem uma conversa final do anjo. Daniel muito curioso, muito preocupado com a nação de Israel. Ele ainda fez mais algumas perguntas, aí o livro se encerra. E Deus, por ser extremamente fiel, por ele ser uma pessoa zelosa, por ele ser uma pessoa que tem prazer em participar da nossa vida nos mínimos detalhes. Né? Eu conversava agora mesmo com o Carlos Augusto, ele é um Deus que chega a ser ciumento. Tem uma passagem lá em Tiago que fala que Deus é uma pessoa que chega a ser ciumenta, de tanto que ele nos gosta, de tanto que ele tem afeição pelas nossas vidas, pelos detalhes das nossas vidas. O crente sábio, ele permite a participação de Deus, por mais ínfimo que seja o detalhe. Né? Aí sempre que eu falo isso, eu me lembro do Finney. Finney, muito conhecido, um evangelista lá da época da igreja de Filadélfia, daqueles grandes movimentos, né, evangelísticos. Charles Finney escreveu um monte de livro, mandou alguns milhões de pessoas para o céu aí, né, em função da fidelidade dele, no amor à palavra e ao testemunho. Uma vez uma pessoa, eu sempre me lembro disso quando eu falo assim, que Deus gosta de participar dos detalhes. Na época não era caneta Bic, era aquelas canetas tinteiras, né? Porque ele viveu no século XIX, 1800, e bolachinha. Aí tinha uma pena mesmo, uma pena, aquela que você arranca da ave, né? E faz a caneta. E uma vez um irmão falou assim, puxa vida, eu nunca vi uma caneta tinteira, uma pena tão bonita, tão bem aparada. Isso está nos livros dele. Não é porque eu oro quando eu estou cortando a minha pena. Ou seja, Deus participa de detalhes ínfimos, se você permitir. E Deus, no seu zelo, no seu extremo interesse em participar das nossas vidas,
tendo por ocasião a extrema fidelidade de Daniel em oração, em desejo de conhecer Deus, em desejo de conhecer a vontade de Deus, em desejo de conhecer o plano de Deus, em desejo de conhecer a vontade de Deus, não apenas para a sua vida, mas para a vida nacional, né, para a nação de Israel e para a cidade de Jerusalém, que se equivaleria hoje ao corpo, né? Você não está preocupado não apenas consigo mesmo, com o seu bolso, com a sua família, com o seu carro, com a sua casa, com o seu aluguel, com a sua dívida, com a sua panela, com a sua... o lugar que guarda mantimento, como é que chama? Com as suas latas, com a sua despensa, mas você também está ocupado e preocupado no bom sentido com os detalhes da igreja, os detalhes do corpo local, os detalhes da vida do irmão, os detalhes da igreja a nível mundial, das missões, blá 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 blá. Ou seja, Daniel, ele era extremamente ocupado e preocupado com as coisas que diziam respeito, não à igreja, que ele não era da época da igreja, mas da sua nação, que estava retornando do cativeiro. E Deus, em resposta a esse jejum, a essa oração, a esse interesse, a esse caráter fantástico da pessoa de Daniel, inclusive a minha pretensão é que o último dia, dia 28, seja o que é que nós podemos aprender com a pessoa de Daniel. Os irmãos já podem ir pensando isso, né? Deus deu uma profecia que se encontra em Daniel 11, de 2 a 12, 13, que é absurdamente detalhada. É uma profecia que, aí, aqui na coluna cumprimento, mostra o cumprimento histórico daquilo que foi revelado a Daniel, que está aqui na coluna profecia. E por sugestão do Rafael, nós criamos aqui também a coluna quantos anos antes de acontecer isso havia sido dito. Tudo foi dito de uma vez só para Daniel. Pá! E essa profecia ela é tão detalhada que ela levou séculos para se cumprir. E em função do parêntese profético no qual vivemos, que é a igreja, essa profecia, assim como várias outras profecias, né, Zacarias 9, Isaías, Daniel 9, em função desse parêntese, tem muitas profecias que ainda restam se cumprir lá no futuro. Mas a partir do momento, lá, 11:1, Daniel recebe a revelação em 537 sobre Ciro / Dário, ou seja, era um governo de coligação. Já viu quando os partidos se unem para poder dar apoio e sustentação política suficiente para colocar aquela pessoa no poder? Isso acontece na Itália, no Brasil, em vários lugares, né, os partidos se juntam para levar aquele nome ao sucesso final. É o caso aqui da coligação Medo-Persa, que a gente já falou tantas vezes. Babilônia era tão poderosa que foi necessário que 2 médios se unissem para se tornar forte o suficiente para derrubar a Babilônia, que foi a união, a coligação entre os medos, liderados por Dário, e os persas, liderados por Ciro. Oi? De que você está falando? Ciro, exatamente. Essa profecia foi dada tipo 150 anos antes de acontecer. Quando Isaías falou de Ciro, isso foi lá no ano 750, Ciro só foi acontecer lá no ano 530. 200 anos, 220, 170 anos antes. Que é algo similar ao caso do Josias, inclusive. E do Nabucodonosor também. Depois, Daniel é no ano 550, 530, 602. Isaías foi no ano 750. Antes de Israel ser separado, destruído, esparramado, cativo. Você nasceu em que ano? 62. Digamos que você é o cara mais importante da história. Jesus Cristo, Buda, Krishna não é nada perto de você. Você é o cara mais importante da história. 100 anos antes de você nascer, né,
agora já que nós já te conhecemos e vendo que realmente você é fantástico, a ponto de ter que mudar a história, né? Nós estamos aqui no ano... Você é 62, 38, você está com 38, 50. Não, você já fez 51, não? Ah, não? 50? Nós estamos aqui no ano 50 depois de Augusto. Né? Porque você nasceu em 62, em 63 era o ano 1 depois de Augusto. Em 72 era o ano 10 depois de Augusto. Não é? Está acompanhando? Em 82 era o ano 20 depois de Augusto. Né? Agora, em 1960, era o ano 2 antes de Augusto. No ano 1950 era o ano 12 antes de Augusto. Então, assim, falta 100 anos para o Augusto nascer, 90 anos para o Augusto nascer, 80 anos para o Augusto nascer, 50 anos para o Augusto nascer, 10 anos para o Augusto nascer, 9, 8, 7, nascer! Entendeu? O tempo tem que ser contado ao contrário, que é o tanto de tempo que falta para que Cristo venha. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, 750. Faltavam 750 anos para Cristo nascer. Passaram-se 200 anos, aí chegou Daniel. Daniel viveu 200 anos antes de Isaías, mas 550 anos antes de Cristo. Entendeu? Por isso que a coisa vem na regressiva. Vem na regressiva. Então, Oi? É o calendário... É um dos 12 calendários que estão esparramados pelo planeta e que regem a forma de se contar o tempo. E que é a que por nós foi adotada. Na Índia tem 3 calendários, os muçulmanos têm um calendário que começou a ser contado a partir do ano 622, que foi a data da Hégira, ou seja, da viagem de Maomé, de Meca para Jerusalém, ou de Jerusalém para Meca. Já o judeu já está no ano 5754, o chinês tem o calendário dele, os cristãos ortodoxos têm a contagem de tempo deles, porque eles não aceitam a revisão de 11 dias que o Papa Gregório fez, eles continuam contando sem essa diferença de 11 dias. Nós já contamos com essa diferença de 11 dias, que foi instituída pelo Papa Gregório em 1543, que é o nosso calendário gregoriano, que na realidade é uma reforma do calendário juliano, que foi criado por Júlio César, que ainda por cima é uma reforma do calendário romano, que conta, agora esqueci o termo latim, que é o ano da fundação de Roma. Então cada um escolhe a sua data. Para os muçulmanos, Maomé é importante. Para o judeu, a criação do mundo por Hashem é importante. Para nós, Cristo é importante. Para o ortodoxo, outra coisa. Para o hindu, outra coisa. Então, cada um tem o seu calendário. Mas o calendário que a gente usa é o gregoriano. E todos estão errados. Todos estão errados. Aproximadamente. Eu estou arredondando. É 200 anos depois. É aquele negócio de anos depois. A gente vai embora. Mas 200 anos depois do Isaías. Porque o Isaías está mais longe de Cristo do que Daniel. Daniel só faltava 500 anos para Jesus nascer. Isaías faltava 700. Não tem a diferença de 200. Então, essa profecia ela foi dada no ano 537. Ele recebe essa revelação. Aí no versículo 2a, porque o Daniel é coisa muito natural. O Daniel já tem mais de 70 anos, que ele é funcionário público na Babilônia. Ele chegou lá adolescente, ele era enjoado, ele não comia nada, não vou comer. Lembra? Ele não comia nada, ele era, como é que chama aquela coisa, Kel? O vegetariano, mais vegetariano ainda, ele era vegano. Agora tem uma moda nova, né? É o vegetariano xiita, radical. Não come nem queijo, nem ovo. Né? Uns bobão. Manda as picanhas, tudo pra mim. Eu como com gordura. Eu como assim de pingar gordura no cotovelo. Tô nem aí. Aí ele chegou lá muito cedo e ficou 70 anos como funcionário público servindo lá na Babilônia. Mas ele já sabia, tô fraquinho, tô velhinho, não vou durar
muito tempo, né? Eu sei que a minha hora está chegando. Isso é interessante, né? Eu estou aqui com meus cinquentinhos, falando, daqui 30 anos eu estou batendo as botas. E 10 anos passa rápido. A gente, quando é jovem, a gente é bobão, né? A gente acha que vai durar. Como é que a minha mãe fala, vai ficar para semente? Quando você vai chegando nos 50, 60, sua ficha começa a cair. Puxa vida, 10 anos passa rapidinho. Para mim deve estar faltando uns 20 ou 30. Aí já tô dando tchau. Mas o ótimo é saber que nós temos esperança. Eu comentei isso outro dia. Viver com esperança é bom demais. É terrível para quem não tem esperança. É terrível para quem não tem esperança. Igual um amigo de um amigo meu que descobriu que estava com câncer no cérebro e no pulmão. E assim, ele descobriu, daí um mês ele estava morrendo. Mas nesse um mês que ele ficou no hospital, ele ficou chorando e sabendo, sabe-se lá o que está lá do outro lado, me esperando. E a priori não era coisa boa que estava esperando ele lá do outro lado, não, que ele era um católico ferrenho, adorava um santinho, uma estátua de gesso. Então, provavelmente, esse pessoal não consegue socorrer na eternidade, né? Não socorre nem aqui, quanto mais do lado de lá. Mas viver sem esperança é péssimo, é terrível. Mas pelo menos eu tenho esperança. Daqui 20, 30 anos eu estou rachando fora daqui, mas estou de boa, né? Eu tenho hiperconvicção disso. Agora, como Daniel recebeu essa revelação no ano 537, e ela diz o seguinte no verso 2. Aí ele tem aquela preocupação natural. Eu vou sair daqui, e aí o que acontece? Um novo governo foi implantado, o governo Medo-Persa. Como esse governo vai tratar com o meu povo? Com a minha cidade, que está sendo reedificada? Com o templo, que está sendo reedificado nesse momento? Com a minha turma que está voltando lá para casa agora, depois de 70 anos cativo? E ele foi um dos cativos. Ele teve essa preocupação natural de saber a respeito do futuro. Do que diz, o que Deus tinha reservado para Israel. Isso é muito natural. A gente não se preocupa com nossos filhinhos, que ele estude, que ele se forme, que ele faça um pé de meia, que ele compre um apartamento, que ele compre um carro, que você tenha, né? Que ele planeje. Sim, claro. Ele já vinha sendo. Pois é, e a grande questão é que ele respondia positivamente, ou seja, em obediência. Porque, e que quando você não responde em obediência, você não impede a mão de Deus, mas você faz com que a coisa fique um pouco mais difícil. Para Deus, entre aspas. Foi falado do índiozinho lá, né, o Curumim, que converteu lá, o pastor Geraldo citou. Se uma pessoa lá perdi Judas minha Botolândia, lá longe, lá nos cafundó do mundo, uma pessoa olha para o primeiro evangelho, que é o proto-evangelho, que é o evangelho natural, e diz, puxa, quem criou isso aqui é poderoso. Muito bonita essa flor. O rapaz lá da nossa mídia. E essa pessoa não somente é poderosa, como é divina. Eu gostaria de conhecer o Criador dessas coisas. Porque Romanos 1 fala que as coisas criadas, elas falam do poder e da divindade do Criador. E essa pessoa fica genuinamente interessada em conhecer. Deus que criou isso, eu queria te conhecer. Tem interesse na sua pessoa. Aí Deus, de alguma maneira, vai falar na cabeça de um americano, de um inglês, de um brasileiro, de um jamaicano, de um finlandês. Um jamaicano. Eu achei mó barato lá na China, tinha gente de tudo quanto é lugar. Eslovênia, Croácia, não sei o que, Finlândia. Isso vai ser muito legal lá no céu. Vai ser muito legal. Aí ele mexe no coração dessa pessoa, desse servo, né? Para ele ir lá, na Cafundolândia, pregar para aquele rapaz lá.
Aí eu falei, Deus, não vou não. Eu estou mais interessado em pecar. Estou mais interessado em pecar, não quero obedecer você não. Beleza, Deus vai providenciar outro. Imagina o Ananias, falou, Ananias, eu quero que você ore lá pelo apóstolo Paulo. O Saulo. Vai lá. Não vou não. Arranja outro, mas não vou não. Aí, se Deus dependesse só do Ananias, imagina o cristianismo sem o apóstolo Paulo. Paulo já tinha morrido, já tinha ido para o inferno, não tinha fundado nenhuma das igrejas. Talvez a gente nem fosse crente, o mundo não era mundo, o cristianismo não era cristianismo, a história inteirinha ia mudar. Entendeu? É óbvio que se o Ananias não fosse, ele chamava o Ananéias, o Ananoas. Ele ou faz um passarinho pegar o cara pelo cangote e levar lá. O Moisés falou, não vou, Deus, vai, e foi. Mas o legal é obedecer. Eis-me aqui, Senhor, me manda quando você quiser, faz o que você quiser fazer, eu sou servo. Não, ele não é o fundamento, ele é o difusor. Sim, mas Sim, é o que a gente está falando. Aí chamava o Céulo, Silo, Guananoa, Zonanu, alguém ele providenciava. Mas quando você olha da ótica humana, Cristo não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é a invenção desse rabino chamado Paulo, da ótica humana falando. Ele é que fermentou esse nome desse judeu carpinteiro aí, ó. Ele não é o fundamento, ele é o difusor. Mas... Sim, claro. Mas o objetivo da ilustração é trazer a premência da necessidade da obediência. Porque o plano, quanto mais dentro e próximo do original, melhor. Senão você vai ter que fazer um plano B, um plano C, um plano D. Mas que vai acontecer, vai. Claro. Exatamente. Na realidade, o que acontece na história é eco do que está escrito no livro. Lá no livro da vida está escrito o nosso nome desde antes da fundação do mundo e nada vai impedir Deus de agir de uma tal forma que as coisas aconteçam. Bom dia, Israel. Chegou. Aqui. Fica uma com a sua costela e passa uma para... tá. Então passa uma pro rapaz. Estou explicando aqui, viu, Dom Marcelo, que a profecia de Daniel 11, por ser muito complexa, muito detalhada, Deus exagerou no show. Deus exagerou tanto nessa profecia, ela é tão detalhada, que os críticos se recusam a acreditar que ela é uma profecia. Eles acham que isso aqui é uma vaticínia post-eventum. Ou seja, é algo que foi vaticinado após ter acontecido. O rapaz falou assim, depois do Getúlio Vargas, vem a Dilma. Antes do Getúlio Vargas tem o Marechal Deodoro. Antes do Marechal Deodoro... Ou seja, ele vai lembrando a história do Brasil. Pedro I, Pedro II, Marechal Deodoro, Getúlio, Dilma. Isso foi história. Aí ele escreve uma data assim, ó. Isso foi escrito no ano 200. Aí vira profecia. Nossa, daqui 1000 anos, um português que não sabe olhar a bússola vai esbarrar lá nas costas do Brasil.
O cara é comandante, é capitão, mas ele é tão incompetente que ele não sabe para onde que ele está indo. É para ir para a Índia e vai para o Brasil. E eles querem que a gente engole isso, né? Aí passa mais um tempo, tem um rei extremamente covarde, que foge, que morre de medo de apanhar do Napoleão, que foge aqui para o Brasil. É o Dom João VI. Aí tem um outro que está lá com a disfunção gastrointestinal à beirada do Ipiranga, rasga a carta ou faz outra coisa com ela, mas dizem que ele levantou a espada e proclamou a independência, é o Dom Pedro I. Aí vai. Aí tem um gaúcho super megalônomo e egoísta, um louco que suicidou, que fundou o Brasil, Getúlio Vargas, o trabalhismo. E ele coloca isso como profecia. Mas na realidade isso aí foi a história sendo escrita depois de acontecer. É isso que falamos de Daniel. Mas não é o caso. Daniel só teve a capacidade de escrever tão pormenorizadamente, tão detalhadamente, tão profundamente a respeito das coisas que iriam acontecer, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele estava fazendo isso por inspiração divina. E conforme nós lemos em Isaías 46:10, Deus é aquele Deus que avisa as coisas de acontecer antes que elas aconteçam. É até um texto bom da gente dar uma relida, que nós já lemos algumas vezes. Isaías 46:10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, quando Daniel recebe essa revelação no ano 537, ainda faltavam 7 anos para que viesse o primeiro dos 3 reis que estão profetizados aqui. Porque fala, olha, o anjo falando com Daniel em Daniel 11:2. Eu vou te declarar a verdade, eu não vou mentir para você não. Vou te falar a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Porque ele está sob o governo de Dário e de Ciro, o primeiro rei persa. E ele está naturalmente preocupado com... E aí depois? O que vai acontecer? E o anjo revela, olha, na Pérsia ainda vão se levantar 3 reis. O anjo falou isso para ele no ano 537 a.C. E 3 reis se levantaram em sucessão, na sequência. O Ciro, Dário, governaram até o ano 530. Quando chegou no ano 530, o Cambises II, olha aí na seção cumprimento, do 11:2a, o Cambises assumiu o governo persa. Ele, inclusive, é citado em Esdras 4. Colocamos aqui 77, mas deve ser 7. Que é chamado de Artaxerxes, mas não mão grande, né? Não longímanos. Depois de Cambises, no ano 522, veio um outro governante chamado Gautama, que foi assassinado, morto e rapidinho tiraram ele de lá. Aí veio um outro Dário, no ano 522, que governou de 522 a 486. Ou seja, essa profecia, quando ela se cumpriu 7 anos depois de Daniel tê-la recebido. Aí 51 anos depois de Daniel ter recebido essa profecia, porque ele recebeu no ano 537, ela começou a se cumprir no ano 530. 7 anos depois. Quando Xerxes, o marido da Esther, assumiu o governo em 486, aí ó, 11:2b, Xerxes, cumprimento. Ele governou a Pérsia do ano 486 a 465. Ele era chamado de Assuero. Ele foi citado no livro de Esdras e no livro de Esther. Ele aparece, ele é um dos personagens principais do livro de Esther. Ele é o marido da Esther. Ele é aquele que a Vasti esnobou, ele substituiu a Vasti pela Esther. A estrela, né? A estrela judia. Devia ser uma ruiva lindíssima, né? E nós já falamos a respeito da beleza dela aqui, lembra? Da beleza da Esther, da Raquel. É típico das Raquel, né? Ser bonito. Aí, no 11:2b, ele falou assim, olha, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Se cumpriu, 7 anos depois. E o quarto será acumulado de grandes riquezas,
mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Isso é o Daniel 11:2. Isso se cumpriu 51 anos depois que Daniel recebeu essa revelação. Porque esse quarto rei apareceu. E realmente ele foi mais rico do que todos que aconteceram em termos persas antes dele. Ele foi o Xerxes. E a profecia não estava errada e não mentiu, porque ele realmente se tornou mais forte por suas riquezas e ele empregou tudo contra o reino da Grécia. Porque 56 anos depois de Daniel receber essa revelação, nos anos 481 e 480, ele atacou a Grécia. A Grécia já vinha crescendo em poder. Lembra que, de acordo com a profecia da estátua, a cabeça de ouro é a Babilônia, os braços e o tórax de prata é a Média e a Pérsia se abraçando. E lá na frente, na época, na profecia, o quadril de bronze vem chegando, que é o reino grego. Como diz o nosso amado, isso era inexorável. Não vai acontecer de qualquer forma, porque a palavra do Senhor o disse. E Xerxes, como um grande monarca, como uma pessoa que percebe as coisas, ele já vinha notando o crescente de poder dos gregos. É o filme 300, lembra? Tem filmes fantásticos a respeito dessas guerras, Termópilas, não sei o quê, os embates dos gregos e dos persas eram fantásticos. Eles criaram técnicas de guerras que nós empregamos até hoje. Né? Oi. Conversar com o compilador organizador canônico. Né? Mas tem muita coisinha aqui que dava para melhorar. E esse rapaz, o Xerxes, ele atacou a Grécia com 200 mil homens e com 700 barcos de guerra. É muita coisa para a época. É muita coisa para a época. Ou seja, ele empregou tudo contra o reino da Grécia. Aí 204 anos depois, o versículo 3 se cumpre. Depois se levantará logo um rei poderoso, que reinará com grande domínio e que fará o que lhe aprouver. Esse versículo, cujo cumprimento foi dado 204 anos depois. 204 anos é muita coisa. O vidente, né? Vou levantar um rapaz poderoso aí. Ele vai mandar de tudo. E a ascensão ao poder dele vai ser meteórica. Vai ser rápida. Isso todo mundo conhece o caso de Alexandre o Grande. Ele já havia sido profetizado em Daniel 7 também por aquele leopardo com 4 asas. O leopardo, ele é velocíssimo, com 4 asas mais ainda. O cara, é o reino grego. É o leopardo que tomou uma caixa de Red Bull, né? Tomou Red Bull até sair pelo oi. Saiu voando com um monte de asa, ou seja, uma rapidez incrível. Esse rapaz, em 10 anos, ele conquistou o mundo. Ele conquistou o mundo dos 23 aos 33 anos de idade. E depois morreu de diarreia. Ou seja, não adianta nada ser tão poderoso assim, né, e não segura o esfíncter, né? Vai pro beleléu do mesmo jeito. Fala da rápida ascensão. Porque existem muitas comparações entre Cristo e Alexandre o Grande. Alexandre o Grande teve tudo e hoje não tem nada. Cristo não teve nada e vai ter tudo. É porque os dois morreram com a mesma idade, 33 anos e meio. Fala da rápida ascensão ao domínio mundial por Alexandre o Grande, entre os anos 333 e 323, que é quando começa o cumprimento, está lá no 11.4 do Daniel, lá no finalzinho do cumprimento do 11.4. Também trazendo cumprimento não apenas a Daniel 11.3, mas também a Daniel 2.32, 2.39, 8.5 a 8a e 7.6. Né? São várias profecias conjuntas apontando para o mesmo cumprimento, porque foi algo muito importante. Por que a ascensão de Alexandre o Grande
ao domínio mundial foi importante. Verso 4. Profecia que foi dada no ano 537 e que se cumpriu 220 anos depois. Verso 4. Mas no auge, no hebraico quando ele estiver crescendo, quando ele estiver conquistando cada vez mais. Esse rapaz, ele saiu lá da Grécia, lá do Mar Egeu, lá do sul da Europa. Ele veio conquistando o que hoje é a Turquia, que na época era a Trácia, a Pisídia e tal, a Ásia Menor. Conquistou a Síria, conquistou a Palestina, conquistou o Egito e o norte da África, mas ele era tão fominha que ele continuou avançando, conquistou a Babilônia, foi conquistando aqueles países tudo hoje, que é Uzbequistão, Afeganistão, e já estava invadindo a Índia. Ele chegou às margens do rio Indo, o maior império que já existiu na história. O rapaz saiu lá milhares de quilômetros. Ver documentários sobre isso é fantástico, eu amo. Porque os soldados deles, à medida que iam acompanhando ele, começavam a ver plantas, bichos e pessoas que eles nunca tinham visto, nunca tinham imaginado. Ele era um explorador fantástico. Como homem, ele era um cara fantástico. E ele promovia casamentos entre as princesas indianas e os príncipes gregos, porque ele era um homem de extrema visão, ele era muito adiantado à época dele. Ele tinha uma visão cosmopolita, o propósito dele era conquistar o planeta inteiro e pacificá-lo e unificá-lo e transformar o planeta inteiro num grande paraíso, num grande oba-oba, numa promoção do hedonismo. Falou, hoje vamos brigar não, senhor. Primeiro briga para conquistar, depois vão viver só na base do prazer. É lógico, ele era um instrumento satânico fantástico. O Satanás quer o mundo tranquilo e no pecado. Vamos pecar na boa, né? Mas ele teve aquele probleminha, né, intestinal, né? Ele era muito gandaieiro, alcoólatra, bissexual. Ele gandaiava muito. Deve ter comido um hambúrguer estragado no McDonald's lá da Babilônia e morreu. Morreu na Babilônia. E quando ele morreu, o império dele era grande demais. Era grande demais. O que trouxe cumprimento. Sim. E olha que nós ainda só estamos no ano 220. Quando você for lá na última página, eu até coloquei uma minhoquinha assim, que é hipoteticamente, aproximadamente. Quando o versículo 11:45 estiver acontecendo, ele vai estar acontecendo 2573 anos depois. Digamos que hipoteticamente em 2036. Né? Segundo as contas aproximadas que eu fiz aqui, digamos que hipoteticamente Daniel 11:45 tem o seu cumprimento em 2036. Isso implica que Daniel, ele era um vidente que chutava tão bem que ele vai acertar a coisa 2573 anos antes de acontecer. É o cara acertar a bola lá onde a coruja dorme, cobrando tiro de meta. Não é? É um golaço. O goleiro cobra tiro de meta e a bola vai lá onde a coruja dorme. Não sei se os irmãos conhecem os termos futebolísticos. É ali, ó, no ângulo. Poucos conseguem pôr a bola ali. Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Rivelino, lá onde a coruja dorme. Então o Daniel, ele chutava muito bem. Porque no ano 220 o versículo 4 se cumpriu. Porque o versículo 4 diz: mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Está falando dos pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul. É a poética hebraica de dizer leste, oeste, norte, sul. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Outras profecias em Daniel 7, Daniel 8, fala especificamente, vai ser dividido para 4. Né? Então, lendo aqui na parte do cumprimento, o gigantesco, imenso, absurdamente gigante Império de Alexandre,
foi dividido entre os seus 4 generais após a sua precoce morte aos 33 anos. Destes 4, que foi Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? Cassandro ficou com a Grécia propriamente dita, Lisímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor, Ptolomeu ficou com o Egito e Seleuco ficou com a Síria, Babilônia, aquele caucasiano ali, né? Cassandro ficou com o oeste, Lisímaco ficou com o oeste, Ptolomeu ficou com o sul e Seleuco ficou com o norte. Mas desses 2 tem importância para responder Daniel. Porque Daniel está ocupado e preocupado com Jerusalém e Israel. E o seu futuro. E a Daniel 11, de 1 a 45, ou 11, 2 a 12, 3, essa profecia, ela diz respeito à consumação do plano de Deus para Israel. Daniel, na sua cabeça eu tenho um plano para Israel e ele vai se consumar da seguinte forma. Segura no peito aí as profecias. Só que terminei esse raciocínio. Então, 2 têm importância para Israel. Ptolomeu no Egito e Seleuco na Síria. Por quê? Porque são 2 reis que vão se odiar. Eles vão ser como é que chama aquelas 2 famílias lá de Saramandaia? Vai ser como os Vilar e os outros lá, os Cardoso. Aquilo que eu já citei, aquelas brigas que tem no interior de Minas. O tataravô do rapaz, ele prega a cerca lá, para separar as fazendas, e ele coloca a cerca 15 centímetros para dentro da fazenda do outro. Aí o tataravô vai lá e mata o tataravô do outro. Pá, você colocou a cerca 15 centímetros dentro da minha propriedade. Pum, tiro na casa. Aí o filho do outro fala, você matou meu pai. Pum. Aí o neto do outro fala, você matou o filho do meu pai. Pum. Aí vai atravessando gerações. Isso acontece em Minas, no Brasil, no mundo, na história, acontecia antigamente, vai acontecer no futuro, isso não muda, é obra da carne, isso é Gálatas. Ter um pretexto para brigar. E esses 2 generais, o que assume o Egito, Ptolomeu, e o Seleuco, que assume a Síria, os seus descendentes, por motivos que estão aí já detalhados na profecia, só os irmãos aconteceu, ler, 214 anos antes, 225 anos antes, 294 anos, 300 anos antes, 400 anos, e vai. Eles vão ficar brigando um com o outro. O Egito brigando com a Síria brigando com o Egito, o filho do rei do sul brigando com o filho do rei da... E adivinha quem está no meio? Israel. Aí o rei sírio passa para brigar com o Egito, perde, na volta dá um cocão no judeu. Aí o rei do sul sobe para brigar com o Ciro, em vingança, em revanche, perde, na volta, dá um cocão no judeu. Aí o judeu fica ali apanhando dos 2 lados. E isso foi uma época difícil para Israel. E essa profecia foi dada exatamente, agora fechando com o que estava sendo falado lá no começo, em função da fidelidade e do cuidado de Deus. Essa profecia foi dada, longa e detalhada, para que as gerações de judeus que viessem nos próximos 50, 100, 150, 200, 250, 300 anos para frente, soubessem como se comportar. Porque uma hora a bola ia estar com o sul, uma hora a bola ia estar com o norte, e para eles ter a sabedoria de como se comportar, que partido tomar. Que é o caso também do cumprimento que ainda falta lá no período tribulacional, depois que a igreja for arrebatada. Para que o remanescente judaico que vai estar vivendo na tribulação tenha percepção das coisas que estão acontecendo e saiba como se comportar dentro da tribulação. Cristo foi tão... É semelhante e paralelo ao que Cristo fez em Mateus 24. Ele está dando instruções. Falou, você fica esperto, que na hora que você vê o bonecão lá dentro do Santos dos Santos, você compra um sebo no açougue, esfrega na canela e sai correndo. Não é uma expressão lá das Minas antigas? Sebo nas canelas, foge. E torce para não ser sábado. E coitado das barrigudas, que vai ser mais difícil. Fugir grave, ter barrigão de 9. Ou seja, ele foi atencioso e criterioso a ponto de passar instruções para gerações que ainda nem nasceram. Para nós ainda é futuro. E na semana que vem, a gente dá prosseguimento aqui ao nosso Daniel 11.
lê, mastiga, diglute, digira, né, o conteúdo da apostila. É uma sugestão.